Revisando, o teorema de Fermat diz: se f tiver um máximo ou mínimo local em C e a derivada no ponto C existir, então essa derivada vai ser igual a zero. A primeira coisa que diz aqui, a condição para esse teorema é se f tiver um máximo ou mínimo local. Essa aqui é a condição. Parte-se daí para você mexer com esse teorema. Então, tem que ter um máximo ou mínimo. Já se sabe que tem um máximo ou mínimo. A segunda coisa, fala aqui, o f nesse ponto C, ele existe, Então, a segunda condição é que a derivada nesse ponto C aqui, ela existe. Com essas condições satisfeitas, então é dito que essa derivada vai ser igual a zero. Então, você tendo essas duas condições aqui, a derivada vai ser igual a zero. O teorema de Fermat se preocupa somente com esse caminho aqui. Depois, tendo essas duas coisas satisfeitas, a derivada é igual a zero. No entanto, a gente não pode inverter o sentido desse teorema. A gente não pode falar que toda derivada igual a zero quer dizer que tem um máximo ou mínimo. Como a gente já viu, quando você tem um ponto de inflexão e a derivada nesse ponto existe, você também pode chegar em uma derivada igual a zero. E o ponto de inflexão, quando a derivada existe nesse ponto, são aqueles tipos de função em que você tem a mudança de concavidade feitas dessa maneira, em que aqui é o ponto de inflexão e a inclinação da reta tangente que passa por aqui é horizontal. Por isso, a derivada é igual a zero. No entanto, a gente viu também que a mudança de concavidade ela pode ser feita dessa maneira, sendo que o ponto de inflexão está aqui e a sua reta tangente é na vertical. Nesses casos, a derivada para esse ponto C, que está aqui, ela não existe. E essa é uma outra forma, um outro caminho de você encontrar o ponto de inflexão. Ele também pode ser encontrado em locais desse tipo. E uma outra possibilidade de se falar sobre os máximos e mínimos, que a gente já até viu em exercícios anteriores, é sobre a não existência da derivada em um ponto de máximo ou de mínimo. Veja bem, aqui temos um ponto de máximo local. A derivada aqui ela vai dar igual a zero, porque a reta tangente aqui ela não cresce nem decresce. Aqui a gente tem um mínimo local também, que a derivada é igual a zero. A gente conseguiria encontrar essas duas aqui através do teorema de Fermat. Mas aqui a gente tem um ponto de máximo, que inclusive é o máximo global. O valor que a função assume nesse ponto aqui é o maior entre todos os valores da função. Então, isso aqui é um máximo. Só que a reta tangente que passa por aqui, nesses casos, onde ela está assim, e você tenta calcular a derivada, nesse ponto x3 aqui especificamente, você vai encontrar que essa derivada ela não existe. Ainda assim, existe o ponto de máximo aqui. E isso quer dizer, gente, tanto para o máximo quanto para o mínimo, que
eles podem ser encontrados não somente quando você tem a derivada igual a zero, mas também em pontos que a derivada não existe. E o que eu estou querendo mostrar aqui é que os máximos e mínimos e os pontos de inflexão, eles são encontrados quando a derivada é igual a zero ou quando a derivada não existe, para aqueles pontos específicos. E o conjunto de todas essas possibilidades, dos pontos de máximo, dos pontos de mínimo, dos pontos de inflexão, é o que a gente pode chamar de pontos críticos. Um ponto crítico de uma função f é um número c no domínio de f, onde f' de c é igual a zero ou f' de c não existe. Ou seja, todas as vezes que você encontra uma derivada igual a zero ou que a derivada em algum ponto específico ela não existe, isso é chamado de ponto crítico. Isso quer dizer que você terá ou um ponto de máximo, ou um ponto de mínimo, ou um ponto de inflexão. E para procurar os pontos críticos de uma função, você tem que procurar nas duas possibilidades. Primeiro, você começa com a derivada igual a zero, da forma que a gente já sabe, com os 3 passos, né? O primeiro, você deriva a função. O segundo passo, você iguala a zero. E o terceiro passo, você isola a variável. E dessa maneira, se a função tiver algum ponto crítico desse tipo aqui, que a derivada é igual a zero, você irá encontrar. Depois, você deve procurar pelos pontos na função derivada que não existem. Para isso, você primeiro vai encontrar a sua função derivada, né? Então você vai derivar. E então você vai avaliar o domínio da função. E dessa forma você vai encontrar os pontos em que a função derivada não existe. Logo, encontrando os possíveis pontos críticos, que seriam os pontos de máximo, ponto de mínimo e ponto de inflexão. Uma coisa importante a ser falada sobre os pontos críticos é sobre o seu comportamento peculiar dentro de uma função. Em todo ponto crítico, você tem um ponto de mudança na sua função. Aqui temos um ponto de máximo. Para esses casos, a gente pode reparar que antes desse ponto de máximo, caso você avalie a derivada em cada ponto, a gente percebe que ela está sempre com sinal positivo. Ou seja, essa reta aqui ela está crescente, ela possui uma inclinação positiva. Até que chega no ponto crítico, que é o ponto de mudança. A partir desse ponto exatamente, a derivada para os seguintes, ela passa a ser negativa, ela já passa a decrescer. De forma que o ponto crítico, ele é o ponto de mudança dentro de uma função. O mesmo acontece com o ponto de mínimo. Antes do ponto de mínimo, a função ela possui derivadas que estão sempre decrescendo. Depois que chega no ponto crítico, aqui, o ponto de mínimo, ela passa a crescer. O comportamento da função muda. E isso acontece independentemente se esse ponto crítico foi encontrado por uma derivada igual a zero ou uma derivada que não existe.
Essas mudanças também podem ser percebidas para os pontos de inflexão. Para esse caso, as retas tangentes que passam antes do ponto crítico, elas possuem inclinações positivas e a gente pode perceber que ela fica mais acentuada à medida que chega próximo ao nosso ponto crítico. E depois desse ponto crítico, elas continuam sendo positivas. No entanto, ela tem um comportamento de diminuir a sua acentuação após o ponto crítico, sendo que aqui foi o ponto de mudança desse comportamento dentro da função. E por isso, além de saber calcular ou encontrar os pontos críticos, é muito importante ter em mente o que eles realmente representam dentro de uma função, que é um ponto de mudança de comportamento.